De um assunto ao outro, Palmeiras e o outro espanhol do futebol brasileiro, o Flamengo, situações muito diferentes. Vamos ouvir aí o áudio do BAP Adoro os áudios sobre o Felipe Luiz, sobre a demissão. Vamos ouvir. Vamos apostar as fichas para saber quem é o Mário. Quem é o Mário? Mário Bittencourt, vamos ouvi-lo. Fala, Mário, querido, tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar, né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. Aí então o BAP, presidente do Flamengo, falando com o Mário, que ninguém sabe o que é, não vou fazer nenhuma pergunta sobre quem é, para não vir piadinhas. Mas enfim, está falando com alguém sobre a demissão do Felipe Luiz, e quando ele fala no comecinho ali, não, tem isso, mas não foi por isso, o tem isso é a questão do Felipe Luiz ter negociado uma possível ida para o Chelsea quando estava fazendo a sua renovação com o Flamengo, e que isso teria irritado o BAP e que isso também contribuiu nesse bolo todo, no copinho de água ali das gotinhas, para que tivesse o desfecho que teve, que foi a demissão. A notícia de hoje quarta-feira, que é a novidade nessa história toda, e já tem, o Leonardo Jardim já está chegando, daqui a pouco vai ser anunciado aí e tal, deve até ir para o jogo domingo. Mas a questão que aparece hoje foi informação dada pelo nosso companheiro Mauro César Pereira, no UOL, dizendo que o Boto, José Boto, diferentemente do que estava todo mundo imaginando ontem, ele participou sim da decisão da demissão do Felipe Luiz. Não foi uma coisa só. Não foi uma coisa do BAP de cima para baixo. Com a inchada para baixo, você eu decido e mando o cara embora. Não foi isso. O Boto não foi só um garoto de recado, falou assim, oi Felipe Luiz, eu lamento aí, mas meu chefe quer que você saia. Ele também, com conversas frequentes com o BAP, teria decidido ou optado pela demissão. Porque acreditava que o trabalho não ia... Porque acreditava que o trabalho não estava andando mais. Uhum. A demissão caiu mal no elenco. A mulher do Jorginho postou nas redes sociais reclamando da torcida do Flamengo, inclusive. O elenco ficou surpreso com a decisão. E tem um outro detalhe. A informação que vem é que o Boto chegou pro Felipe Luiz na conversa e falou o seguinte: olha, infelizmente não está dando, mas não é uma questão minha, tirando o corpo fora, que é uma coisa meio comum em demissões, né? Normalmente o cara vai que demite, ele que decidiu, mas ele fala, olha, veio lá de cima, o cara pode ser o CEO da empresa, mas como se tivesse ouvido do céu alguém falando para decidir. E o Boto falou isso. Então, na verdade, ele teria feito um discurso pro Felipe Luiz e pro BAP outro. Você entendeu? E agora é o Boto que está meio no olho do furacão lá no Flamengo. Pode ser que ele mesmo caia agora, também. É esse o bolo todo do Flamengo, Arnaldo. Eu imagino que nessa descentralização, primeiro que é esperado que uma decisão dessas passe pelo executivo de futebol, né? O estranho seria só ter a opinião do presidente como se fosse uma rixa pessoal. A gente falava aqui, o Felipe não é técnico do BAP, o BAP não contratou o Felipe, mas o Boto também não contratou o Felipe veio com o BAP, então ele não é o técnico dos dois. O que ocorre, eu acho aí, Tironi, é que a reação dos jogadores e a convivência deles com o Boto não é exatamente a melhor possível. E pensa, simbolicamente, o que significa, como o Felipe era um jogador muito querido por vários dos jogadores, ele sair dessa forma
E no dia seguinte o Boto vinha apresentar um técnico português como Leonardo Jardim, que ele convivia e conhecia há 500 mil anos. Não é, de fato, uma... Eu acho que essa questão, mal costurada pelo Flamengo, ela vai atingir o Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim vai ter que fazer um trabalho ali, vai ter que ser bem hábil para reestabelecer a conexão do grupo do Flamengo com a comissão técnica e a direção, né? Então é uma... E, assim, na verdade, esse parece ser um sistema completamente profissional do Flamengo, com o presidente executivo e o executivo de futebol e tal, e, na verdade, eles tomam as decisões de uma forma super amadora, né? Porque não me parece ter consistência essa... Ou o BAP seria mais explícito no caminho que o trem estava rumando, né? Ó, o Felipe tinha tal, perdeu o comando do grupo, que é a explicação sempre dada pelos cartolas e tudo mais, tinha problemas de relacionamento, não estava conseguindo mais. Não tinha, né? Me parece que, se não... Pela reação dos jogadores. Com a maioria, pelo menos, acho que ele tinha uma boa relação, né? Enfim, eu acho que é mais complexo agora para quem entra e para a permanência do Boto também. Eu entendo essa situação e não acho simples ele permanecer, não, como chefe dos jogadores. Deixa eu ler um negócio aqui, porque no perfil no Twitter, Coluna do Fla, que é muito bem informado sobre o Flamengo, a Mônica Alves posta o seguinte: em contato com a reportagem do Coluna do Fla, José Boto compartilhou o discurso que fez aos jogadores após a demissão do Felipe Luiz. E o discurso é o seguinte: ontem fiz algo que nunca tinha feito e não o faço porque não acredito que o treinador seja o único culpado do momento mau. Sou eu e a diretoria e são vocês também. E aí começa. Porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Felipe. Quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade e alguns de vocês abusaram da liberdade que o Felipe vos dava. Foram irresponsáveis. Também para os jogadores que estão porque acham que deveriam ter salários mais altos, o único caminho que tem para isso é o que fez o Arrasca, que estava o ano passado porque queria a renovação no meio do ano. E o que fez? Entregou em campo e mostrou que merecia. E quando quisemos renovar, pediu mais do que tinha pedido. E nós tivemos que dar. Culpados somos todos. Presidente, eu e vocês também. É duro, né? Olha. Mas... olha... Ok. E aí ele termina. Se ele falou agora tudo virá isso... um treinador novo e só há um caminho: trabalhar e ganhar. Certo. Se ele falou tudo isso com essas palavras, caramba, eu imagino que os caras deem uma enquadrada nele mais à frente. Não acho que seja tão tranquilo de falar essas coisas. Ele ainda não entendeu o que é o jogador de futebol brasileiro, eu acho. Pra falar esse tipo de coisa, acho que ele não entendeu. Mas aí tem um monte de coisa fácil. Sim, não, só um complemento. Uma coisa que me pega na frase do presidente que a gente mostrou, se eu sou jogador, eu ganhei a Libertadores e o Brasileiro faz 2 meses. O nosso trem tá indo pro lado errado, você vai e troca o trem. Cara, eu me sentiria bem mal, assim, sabe? Como assim o trem tá errado? Nós acabamos de entregar 2 dos maiores títulos da história do clube, a gente ajudou a aumentar, a transformar o clube no maior vencedor da Copa Libertadores. Como o trem tá errado? Eu me sentiria bem incomodado, assim, sinceramente, assim, se eu sou jogador do Flamengo. Então, assim, é tudo tão louco, começa tudo naquela madrugada, demissão sem explicação, uma nota fria, não respeitando a história do Felipe, não respeitando os títulos, a sua história como rubro-negro de criança, a sua identificação com o clube. O negócio que começa todo errado, olha, os caras estão conseguindo, assim, parece que tudo tá pior do que eles... O que parecia tá ruim, eles estão conseguindo piorar tudo, cara. Então, tem duas coisas que nós você captou. antecipamos aqui. Quer falar? Não pode falar? Pode falar. Barriga cheia. Exatamente. Treinador liberal, ou seja, os caras pisaram o pé e o joelho, tudo, até a região da bacia, na jaca. Foi todo... Entendeu? Todos os dias. É isso, é peru, é farofa, aquilo que você falou também. Não pode, o jogador profissional... Hoje em dia não dá 25 dias de férias, por isso que o time está se arrastando em campo, ponto, tá? Aí... respeitando a apuração e confiando nela,
de que o Boto tenha dito isso mesmo. Não, parece que o Boto mandou para toda a imprensa qual foi o discurso dele. Beleza. É mais ainda, não é nem apuração. Não, vazado meio que proposital pelo BAP. O áudio vazado é quase uma nota oficial, não é? Proposital pelo Ele jogou nas costas dos jogadores. Sim. O Felipe saiu bem na foto. Só um parênteses nessa história. O áudio vazado do BAP faz com que o BAP fique 24 horas sendo massacrado foi ele sozinho, o Boto não tem nada a ver com isso. E aí, quando surge a história que o Boto participou, aí dividimos responsabilidades. Mas continua. Não, cara, isso aí é o seguinte, o Boto, isso é novo no futebol brasileiro, cara. Nunca vi isso acontecer. Talvez na cultura de Portugal possa ser uma coisa mais natural. Aqui eu também... Ou dentro deste modelo que o Flamengo está querendo colocar, já que aqui não é muito o lugar dele, que ele está aqui por acaso. Então, assim, o Flamengo jogou tudo nas costas dos jogadores. Porque a falta de condição física dos jogadores está explícita naquilo que disse o Boto. Vocês... Repete, por favor, desculpa. Você consegue repetir o que ele disse? A questão disciplinar, né? Falar para eu não usar uma palavra o liberal, no perfil liberal. O treinador liberal, como é que é? Vamos lá? Sou eu, diretor. São vocês também, Jogadores. Ontem fiz algo que nunca tinha feito e não faço porque não acredito que o treinador seja o único culpado num momento mau. Sou eu e a diretoria. E são vocês também. Porque alguns de vocês não souberam respeitar a liderança mais liberal do Felipe. Quando se dá liberdade, espera-se do outro lado responsabilidade. E alguns de vocês abusaram da liberdade que o Felipe vos dava. O que é isso? Foram irresponsáveis. Aí, nossa senhora. Cara, Vessa, não sei como você não tá dando pirueta aqui, porque no mundo sexta série no qual você vive do futebol, sem demérito, não é uma crítica, é a vida como ela é. Né? Você fala, o jogador precisa de babá, porque o cara tem que jogar, porque não jogou. Você imagina como se estoura no cara, e agora, publicamente. E agora tem que saber quem são, porque senão, cara, fica o grupo todo jogado na lama, velho. Isso fica mesmo. Mas tem uma outra questão. Uma parte da torcida do Flamengo também não está contente com os jogadores, não. Sim. Tem chamado de jogadores. Então, agora muito menos. Agora tem atrás de muito jogador menos. em festa também. Não, agora Então, vai virar o time aquilo super que a gente sem falou vergonha. aqui, Agora. de não conseguir comandar jogadores vitoriosos depois de uma temporada muito cheia, talvez o Felipe tinha que no começo do ano ou no final do ano ter ajustado essa liberdade aí. Falar, galera, agora se eu continuar nesse modelo, nós não vamos chegar, nós temos que ter um pouquinho mais de disciplina. Qual é? O comportamento fora do campo, o apego ao treinamento, né? Que isso, vamos trabalhar com a verdade. Isso sempre, ou muitas vezes, foi um problema do Flamengo. Não foi com o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus fechou lá, que ninguém entra e vocês vão... Aqui é um negócio... E por isso está trazendo o Leonardo Jardim. Talvez. Porque quem enquadrou Gabigol e tudo mais, esse cara não tem conversinha com o jogador. Ou o cara faz o que ele mandar, ou ele vai pesar, tá acima do peso, pra mim acabou. Ele é um cara frio, calculista, é assim que ele age, como o Vitor Pereira também fazia tal. Então tá claro agora a busca do... Vitor Pereira não funcionou no Flamengo. Por isso! Não, e o que ele fala aqui do Arrasca, se vocês querem ganhar mais, tem que fazer que nem o cara fez no ano passado. mas ganhar mais diante de qual contexto? Daquilo que o presidente fala? É isso? É óbvio, né? É óbvio, né? O presidente fala que tem 1 bilhão pra fazer o que ele quiser com 1 bilhão, o jogador fala, tá bom, me dá a minha parte aqui um pouquinho melhor. Exatamente. Eu acho meio natural também. Eu acho que o trabalho do Leonardo Jardim vai ser mais complexo do que imaginável. Você achava que você acha ele um ótimo técnico? Não, tô falando de ambiente, né? Ah, tá, sim. Porque acho que agora ele entra numa situação ali... eu imagino que já pro domingo, a gente ficou discutindo quem vai ser o técnico, quem vai comandar, quem vai ser o que lá. Os jogadores do Flamengo estejam bastante expostos em pé da vida para jogar uma campeonato. É uma grande interrogação como é que o Flamengo vai para campo contra o Fluminense. Depois disso tudo que aconteceu. E as informações é que... e teve a saída do Rodrigo Caio logo depois do programa ontem, né? Porque o Rodrigo Caio sai em solidariedade. Uma baita atitude, vamos... Sim, acho que é bom a gente lembrar que a gente já tinha acabado o programa, o Felipe foi desligado contra os 2 auxiliares, o Rodrigo Caio foi mantido.
E o Rodrigo Caio, em solidariedade ao Felipe, anunciou. E a informação até do nosso companheiro do Bruno Andrade é de que o Leonardo Jardim dá o treino à tarde sozinho, porque os auxiliares dele estão presos na Ilha da Madeira, que está com problema lá de tempestade, não sei o quê, não está conseguindo embarcar, então ele dá o treino sozinho, talvez até amanhã também, e tem a final domingo. Então esse é o cenário meio maluco. E ele vai pro banco domingo, velho. Vai pro banco domingo, tem que ir. Vocês não iriam, né? Acho que Eu iria. a dúvida agora é como que vai ser a reação nesse primeiro momento Exato. dos do Flamengo. Até porque quem está trazendo o Leonardo Jardim é o cara que deu esporro nos jogadores e que mandou o Felipe embora, segundo o Mauro César, ajudou a mandar embora. E que os jogadores não queriam. É você que está trazendo esse cara que fez o cara que a gente gostava ser mandado embora. Questão, esse negócio também não dura muito. Esses jogadores não podem ficar fazendo, então não vou jogar do Flamengo. Ah, sim, também. Né? Também vai respingar nessa turma se os caras perderem jogando nada. Exato. Não vai. Ninguém vai ficar ligando se o BAP caiu, se o BAP mandou embora, se o Felipe Luiz, os caras vão começar a falar, vocês ganham o salário que vocês Isso ganham. talvez leve um tempinho. Lembrando que ajustar. Vazou lá aqueles vídeos das organizadas tentando falar com os jogadores e foram barrados. E aí ali os líderes, então a gente vai... Enquanto a gente Festa, restaurante. Festa, restaurante. Então é difícil. Olha... É correto isso, gente? Não. O Flamengo ganha... Não. Isso não é correto mesmo, ir lá no ninho do... Ir lá no treino e tal. Mas... Cara, e vamos ver, se o Flamengo for mal na temporada, o que vai acontecer? Uma loucura. Não é uma loucura isso? Tudo que a gente está vivendo? Sim. Em fevereiro.